Olá, este é o UBE Cast, o podcast da UBE, União Brasileira de Escritores. Eu sou Ricardo Ramos Filho, presidente da entidade, e vou entrevistar hoje o Rogério Duarte, nosso secretário-geral, que os cumprimenta nesse momento. Olá, pessoal. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. Hoje eu estou do outro lado da mesa, sendo entrevistado. E estou muito feliz. Obrigado, Ricardo. Obrigado. Vamos lá. Vamos lá. O Rogério Duarte nasceu em São Paulo em 1976. Em 2016, estreou com o romance Carta ao Meu Pai, um livro sobre as relações entre pai e filho. Doutor em literatura portuguesa pela USP, lecionou por 28 anos. Atualmente é secretário-geral da UBE, União Brasileira de Escritores. Trabalhou como editor na editora Edra e publicou em 2024 pela editora Patois o livro A Deshoras, em que explora com muita habilidade seu lado poeta. Rogério, na dedicatória de Carta ao Meu Pai, esse livro que vocês veem aqui, você define o livro como uma pequena reflexão sobre o Brasil, para que possamos mudá-lo. Particularmente, eu me considero devendo. Pouco fiz para mudar o Brasil. Como você se sente com relação a isso? Bom, puxa, pergunta a queima-roupa. Olha, Ricardo, é assim, tem uma frase do Antônio Cândido, que eu acho que funciona bem para nós, que é o Antônio Cândido. Eu não vou reproduzir a frase literalmente, porque eu não me lembro dela exatamente, mas é uma frase em que o Antônio Cândido diz: cada um com as suas armas, e aí ele diz alguma coisa, a nossa são os livros, as ideias, as reflexões, eu não me lembro exatamente da frase. Mas eu acho que... primeiro eu discordo, não discordo que você tenha feito pouco. Acho que a gente tem um papel, e a UBE é o que é comum a nós dois, além da nossa amizade. Nosso papel comum. Mas, primeiro, a gente tem uma briga de saída, que é uma briga inglória no Brasil, que é a briga pelo livro, né? E pela leitura. E pela leitura, né? Então, eu acho que já de saída essa briga já é uma boa briga. Escolhemos bem a briga que a gente tem. Então, assim, pela leitura, uma coisa mais ampla. Pelos livros, não sei, a gente está vivendo um momento estranho politicamente, inclusive de desmerecimento da literatura, uma extrema-direita fascista que desconsidera os livros, desconsidera a cultura, desconsidera a memória, ou, por outro lado, considera uma memória muito restrita. E desconsidera o próprio ser humano. Desumaniza as pessoas e a literatura e todo esse repertório, essa turma, o povo do livro do qual a gente faz parte. Então, não sei, o que eu queria quando eu escrevi esse livro era fazer pensar sobre um movimento da história brasileira que eu quando escrevi, não tinha a certeza absoluta. Hoje eu tenho. Que é um movimento de reposição daquilo que existe de pior no passado no Brasil. Tanto que essa é a dinâmica do livro, né? É um filho que escreve a carta ao pai, endereça uma carta ao pai e que começa a vida muito diferente, vamos dizer assim, muito dissidente em relação ao que o pai faz, e conforme o livro vai avançando, ele vai se aproximando da figura do pai até o momento que eles se espelham e o filho fica pior do que o pai, ou alguma coisa assim. Eu fico, às vezes, com a impressão, considerando, sei lá, os últimos 10 anos da história brasileira, que esse movimento histórico que parece um girar em falso não acabou, né? Quer dizer, quando o Bolsonaro foi eleito, a gente teve... Assim, as pessoas não acreditavam, né? Não conseguiam acreditar
que, de novo, o Brasil tinha eleito e que estava ressurgindo aquilo que existe de pior na história brasileira. Se a gente já teve o integralismo, a gente passou a ter uma coisa pior ainda do que o integralismo. Teve o integralismo na década de 30, 20 e 30, teve a ditadura militar a partir de 64, mas o Trajano acabou de sair daqui, né? Era para ser 61 o golpe, acabou sendo 64, mas ali na década de 60, e aí a gente teve esse novo episódio. Então parece, e isso tem um pouco a ver com a minha leitura do Machado de Assis como professor, parece que aquilo que o Machado cantava, que é essa reposição que não cessa na história brasileira, parece que ela continua acontecendo. Então, quando eu escrevi esse livro, é claro que ele não é apenas isso, mas quando eu escrevi esse livro, eu queria colocar no enredo uma foto dessa dinâmica, né, dentro das relações familiares. E agora, eu confesso que eu tenho as perguntas, mas eu não sei se eu tenho as respostas, né? É um movimento que eu acho que precisa ser visto, observado, as pessoas precisam perceber. Uma coisa que me revolta um pouco, Ricardo, é quando as pessoas disseram assim, nossa, mas ninguém poderia imaginar que o bolsonarismo surgiria e tal. Eu não acho que é bem assim. Eu acho que quem disse isso não ouviu discursando quando a Dilma foi deposta. Exato. Né? E antes, né, Ricardo? Tudo bem, talvez esse extremismo de direita estivesse um pouco mais acanhado, mas ele sempre esteve presente. Bastava olhar direitinho, bastava olhar bem para perceber que ele estava ali, latente, presente. Doido para mostrar as caras. Doido para mostrar as caras. Ele só encontrou um espaço mais... Um porta-voz. Um porta-voz e um momento, uma dinâmica política mais... Ele só encontrou canalha de plantão. Pronto, exatamente. Né? Então, quando eu escrevi, eu queria mostrar esse movimento. Legal. Falando em relação com o pai, tá? E estudo de literatura portuguesa, acredito, no seu caso, que as duas coisas estão intimamente ligadas. Profundamente. Como foi a relação com o seu velho? E como isso trouxe o seu amor pela terra lusitana? Que pergunta, Ricardo. Tudo a ver, isso é inevitável, né? O meu pai não era português, meu pai era brasileiro, mas brasileiro por acaso. O meu avô, pai do meu pai, era daqueles portugueses que moram um pouco em Portugal, um pouco no Brasil, um ano em Portugal, um ano no Brasil, uma temporada em Portugal, um pouco mais longa, e uma temporada um pouco mais longa no Brasil. Mas com apenas uma família, né? Na minha família, esse avô tinha uma família lá e uma aqui. Então vamos dizer assim, que eu saiba apenas uma. Não, acho que sim, acho que é apenas uma. Bom, e aí eu acho que assim, eu tive uma relação difícil com meu pai nos primeiros anos. E acho que, puxa, isso tem a ver com a pergunta anterior. O pai do meu pai foi um pai muito difícil. Enquanto o meu avô, aquele que eu acho que eu já te contei, né? Que estudou em Coimbra, foi médico, depois ele teve uma atuação política na cidade dele, não nacional, mas na aldeia dele. Esse avô era muito... E eu o conheci, o meu avô Boaventura. Ele era um avô muito querido, muito popular, muito conhecido na cidade e tal. Muito extrovertido, falava muito bem. Carinhoso com você? Mais ou menos, porque acho que a cultura portuguesa, num certo sentido, não permite isso. Mas houve momentos de carinho, mas não uma coisa constante. Agora, com o filho, meu pai reclamava muito de esse pai dele ser muito repressor. E o meu pai muito introspectivo. E eu acho, Ricardo, eu acabei de fazer 49 anos, que não dá para pedir para as pessoas o que elas não tiveram, né? Então, o meu pai só se tornou um pai muito carinhoso e muito presente e disposto a escutar mais depois que ele perdeu o pai dele,
né? A vida tem essas coisas, né? A morte traz alguma reflexão, né? Exato. E aí sim, porque aí o meu pai, que era um homem muito duro, vamos dizer assim, né? Distante, pelo menos de mim, acho que com os meus irmãos ele era mais próximo, mas eu e meu pai, a gente durante muito tempo não funcionava bem. Outra coisa que eu aprendi, depois de muitos anos de terapia também, é que eu também não fui um filho muito fácil. Os dois precisariam se abrandar um pouco. Exatamente. O que aconteceu, né, no final. Eu chego lá. Bom, quando ele perdeu o pai dele, aí ele virou meio que uma espécie assim de... Como eu vou dizer? Uma espécie de hippie temporão. Ele deixou o cabelo crescer, entrou em contato com terapias alternativas. Imagina, meu pai era um homem que tinha feito engenharia química no Mackenzie. Então era, do ponto de vista político, conservador, do ponto de vista dos comportamentos, um homem tradicional e tal. Esse era o meu pai. Quando ele perdeu o pai dele, ele se abriu para tudo aquilo que na década de 60 e 70 ele estava fechado. Só que aí eu já estava adolescente e eu não aceitou. Não aceitei. Assim, aí eu é que o afastei. A gente se encontrou. Ele faleceu em abril. Naquele verão, antes dele falecer, a gente foi pra praia juntos e com um combinado de trégua. A gente foi antes do Natal. Mas ele estava doente? Não, nada. A gente teve a sorte, ou ele viu, ou talvez ele estivesse doente, intuiu a coisa e propôs. E para variar, você também cresceu numa família assim, os contatos, as trocas se deram por meio de livros. Então, o que a gente combinou? Que a gente ia pro Natal na praia, ele ia me dar um livro que ele achava que eu tinha que ler e eu ia dar para ele um livro que eu achava que ele tinha que ler. Eu dei para ele O Grande Sertão Veredas, ele leu em 4 dias e queria discutir o livro. E aí a gente passou aquele verão conversando sobre O Grande Sertão Veredas. Todo mundo me pergunta, mas que livro ele te deu? Ele me deu um livro sobre os Templários e eu, como péssimo filho, não li o livro que ele me deu. Perdi a chance de partilhar com ele, sobre a coisa que ele queria. Isso te pesa hoje? Não, porque, Ricardo, eu fiz o que era possível. Eu era muito diferente do que eu sou hoje e tal. E tem uma coisa que ajudou muito e isso não me pesar hoje. A gente passou aquele verão juntos, todos os dias, conversando e tal. E aí ele descobriu no Grande Sertão Veredas que uma das personagens, o Zé Bebelo, ele falava Zé Bebelo, eu falo Zé Bebelo, não sei como que o Guimarães pronunciaria. Termina o livro numa região em que meu pai também teve uma propriedade. Então ele descobriu essa relação dele com o Grande Sertão. Meu pai amava Minas Gerais. Disse que o livro era fácil de ler porque ele reconhecia ali a linguagem daquelas pessoas e tal. Bom, e aí ele rapidamente faleceu em abril daquele ano. Então, aí eu acho que vem o doutorado, que é tentar... Porque aí eu fui ler um autor que era amigo do seu pai. Então espera um pouquinho. Né? Tá bom. Então é a próxima pergunta. Né? Você está meio adivinhando o meu roteiro. Né? Em 2013, você defendeu o doutorado na USP, com a tese Forma de Romance e o Processo Social na Balada da Praia dos Cães, de José Cardoso Pires. Foi. Por que José Cardoso Pires? Então... eu acredito que era isso que você ia falar. Exatamente. Por 1000 motivos. Primeiro, lembrar que o José Cardoso Pires era amigo do Jorge Amado e do seu pai, né? Isso. Eu fui descobrir isso na biografia do Jorge, a respeito, escrita pela Josélia. Uhum. Tem um momento ali que em Portugal... Não, eu acho que o Zé Cardoso vem pro Brasil e aí ele é recebido pelo seu pai e pelo Jorge. Eles tinham ali uma turma, né, de circulação Brasil-Portugal. Bom, eu queria, a partir do momento que meu pai morreu, aí eu queria mesmo mergulhar em Portugal. Mas você já tinha lido José Cardoso Pires? Nunca. Aí o que aconteceu? Eu fiz o mestrado,
Mas o mestrado não tem nada a ver com literatura portuguesa. O mestrado foi sobre Graciliano Ramos. Eu vi no mestrado uma trajetória que começava no Vidas Secas, passava pelo Morte e Vida Severina, chegava na Hora da Estrela, e eu queria dar uma contribuição da minha geração, então eu achava que Faroeste Caboclo da Legião Urbana era o 4º capítulo dessa história, desses 3 capítulos anteriores. Aí eu fui para a USP, eu fiz a graduação na USP, o mestrado no Mackenzie e voltei para a USP no doutorado. A minha orientadora falou, vamos fazer em literatura portuguesa, que é a área dela. Ela é especialista em Zé Cardoso. Aí eu fiz uma disciplina dela. Até então, eu ia fazer o doutorado a respeito de... Eu ia fazer no doutorado a mesma coisa que eu tinha feito no mestrado. Eu tinha encontrado um roqueiro português chamado Antônio Variações e eu ia relacionar rock português com literatura portuguesa. Mas aí eu fiz uma disciplina dela e ela me mostrou... Nisso tudo, ainda muito presente... O teu trabalho com a música, o que você tinha passado no universo musical. Né? Então, aí eu queria olhar na literatura portuguesa a mesma coisa que eu tinha visto na brasileira. Mas aí, quando ela me mostrou o Zé Cardoso Pires, eu tinha lido uns contos do Zé Cardoso na graduação, mas não tinha tocado. Quando eu li o Delfim, que é um livro de 1968, do Zé Cardoso Pires, aquilo me abriu porque eu vi ali a aldeia do meu avô, eu vi ali a mentalidade conservadora portuguesa que eu conheci dentro de casa. E aí eu falei, não, eu preciso mergulhar na literatura portuguesa. E aí eu escolhi um romance do Zé Cardoso, que é o Balada da Praia dos Cães, que é um romance de 81, 82, em que ele faz uma investigação de um crime, quer dizer, ele ficcionaliza um crime que aconteceu na realidade para mostrar a brutalidade do Estado salazarista, né? As perseguições, como aquela versão fascista de Portugal colocou as pessoas umas contra as outras, aquele estado policial persecutório em que você não sabe se você pode confiar no seu vizinho, no seu próprio filho, e tudo isso potencializado por uma mentalidade muito conservadora portuguesa, que eu conhecia. Então mergulhar no Zé Cardoso foi mergulhar na minha família. Então esse é o primeiro motivo. Na minha família, sim, não na minha família. Foi quase entrar dentro de casa. Foi quase entrar dentro de casa, mas não exclusivamente na minha família, porque a minha família, como todas, ela tem pessoas conservadoras, pessoas progressistas, ela tem contradições, né? Mas mergulhar naquela mentalidade que eu conhecia. Esse foi o primeiro motivo. O segundo é que a minha orientadora é a maior especialista em Zé Cardoso Pires no Brasil. Então eu tinha ali um privilégio, uma sorte mesmo, de dialogar com a pessoa que mais entendia de Zé Cardoso no Brasil, eu arrisco dizer, no mundo. Então era um pacote do qual não... Uma oportunidade. Exato, era uma oportunidade que eu não podia abrir mão. E assim eu escolhi o Zé Cardoso. Que eu acho, pessoalmente... Você viu isso? Várias vezes, quando as pessoas descobrem que eu estudei Zé Cardoso, elas falam, nossa, que incrível! Zé Cardoso é o maior escritor português do século XX, ou se não é o maior, é um dos maiores e tal. O Zé Cardoso é uma espécie, hoje, pra mim, que agora já passou. É um escritor muito amado. Ele é uma espécie de cartão de visita, assim. Quando eu digo que eu estudei Zé Cardoso, as pessoas, meu, incrível, o maior autor, quando conhecem, né? É que ele é um sucesso de crítica, e na academia, mas ele não é muito lido pelo público. Hoje eu acho que quase ninguém tá lendo Zé Cardoso. Deveriam, mas quase ninguém tá lendo Zé Cardoso. Quase ninguém tá lendo nada. Né? Mas, é verdade. Inclusive o Zé Cardoso. É verdade. Você, Rogério, mostrou-se poeta com uma grande obra, o livro A Deshoras. Por que Deshoras? Você considera que se iniciou tardiamente como poeta? Com certeza. Eu escrevia poesia no colégio, aquelas poesias horrorosas, né? No colégio, assim, 6ª série, 7ª série. E eu tenho esses poemas até hoje. Eu tive a sorte de... Todo mundo diz, aqueles poemas ruins que eu rasguei. Eu não rasguei, estão lá guardados.
Então, eu sempre achei a expressão em verso uma coisa que eu queria fazer. Conforme o tempo vai passando, você vai lendo mais poesia e você vai percebendo que né, não é simplesmente você despejar no papel... Botar uma linha em cima da outra. E botar uma linha em cima da outra e dizer, olha, estou sentindo isso, estou sentindo aquilo. Ó, você me deixou. O amor, o sorriso e a flor. Exato. Não é isso, né? É muito mais do que isso. E acho que tem uma outra coisa. Cada dia que passa eu tô mais convicto de que poesia é uma coisa, letra de canção é outra. E eu misturava muito essas coisas, né? Porque garoto, claro que eu sempre ouvi muito mais canção do que li poesia de verdade, né? Não que não haja poesia na letra de canção, claro, existe. Mas são duas coisas diferentes, né? A letra de canção, em 99% dos casos, é feita para ficar para ser entoada com a melodia, né? Quer dizer, tem um conjunto ali, letra, que é a parte verbal, vamos dizer assim, e a parte musical, melodia, os arranjos, o conjunto dos instrumentos e tal. Isso é uma coisa. E outra coisa é a poesia. Eu demorei um pouco para entender isso. E aí, esses poemas ficaram muito travados na minha vida, esses poemas da adolescência. Ao longo da juventude, depois do começo da vida adulta, eu também tentava, mas achava aquilo muito ruim. Aí aconteceu um episódio na minha vida, chamado União Brasileira de Escritores, que quando você me chamou para entrar na UBE, eu fiz uma coisa que eu nunca tinha feito, que foi dialogar com outros escritores. Eu passei a minha vida inteira de professor falando a respeito de escritores, mas 99% deles estavam mortos. Quando a UBE entrou na minha vida, eu passei a dialogar com pessoas que estão fazendo poesia, né? Não que eu não lesse, mas é que assim, Ricardo, a vida de professor, quando você vive de ser professor, as tuas leituras acabam ficando um pouco fechadas dentro daquele cânone escolar, entendeu? Fica difícil de você ler uma coisa que tá fora, sabe assim? Porque a jornada de procurar escritores que estão em atividade, ela é uma jornada deliciosa, mas naquele contexto de você dar 30 aulas por semana, você acaba ficando... Isso restringe um pouco as tuas leituras. Eu não reclamo, porque assim, eu devo ter lido Memórias Póstumas umas 30 vezes na minha vida. Eu não acho isso ruim. Eu devo ter lido Vidas Secas umas 50 vezes na minha vida. Eu não acho isso ruim. Mas eu não tinha lido... E é engraçado que quem ouve alguém declarar isso acha que você leu o mesmo Memórias Póstumas e leu o mesmo Vidas Secas 30 vezes, né? Não. Foram livros diferentes. Livros diferentes. Foram 30 anos de sala de aula, foram 30 leituras diferentes. E eu não tinha lido a Eurídice Fontella. A Hilda Ilst apareceu muito tarde na minha vida. Tem um cara que eu tô lendo agora, que eu tinha lido 2 ou 3 contos na graduação, eu sabia que ele existia, mas eu nunca li sistematicamente, só tô lendo agora, que é o Borges. Então assim, outro dia eu falei, puta, que vergonha, né? Eu não posso falar isso, que eu acabei descobrindo o Borges só quase com 50 anos. Mas, cara, é uma maravilha ler Borges mais velho. Eu li Rosa com mais de 50. Pois é, você falou outro dia aqui. Então assim... É uma delícia você descobrir velho um grande autor. Velho, não é velho assim, você entendeu? Assim, mais maduro, né? Já numa vida adulta mais avançada. Porque eu certamente, na época da graduação, não teria maturidade para ler a poesia do Borges. Bom, quando a UBE entrou na minha vida, aquelas terças literárias que a gente fazia, a gente dialogou com muita gente que está escrevendo, fazendo literatura agora. E aí eu falei, eu vou reeditar aquele projeto do passado, que é o projeto de escrever poesia. Só que aí eu ia escrever poesia tendo no horizonte a Eurídice, a Hilda, o João Cabral, que eu já tinha lido, esse eu li bem, mas eu não tinha lido como leitor, eu tinha lido como professor, e são 2 experiências diferentes.
Quem mais? Mais gente de poetas que eu li. Inclusive era uma pergunta que eu não tinha preparado e que, em vista de tudo isso que você está me contando, eu ia te perguntar, quem são os teus poetas? Aqueles que os versos falam ao seu coração. Bom, o primeiro, sem dúvida, não tem discussão, é o Drummond. Sem dúvida. E é o Drummond do Claro Enigma, que é um livro que tá... uma das epígrafes do livro de Horas é um poema do... É o último poema do Claro Enigma, que chama Relógio do Rosário. Eu aprendi a ler poesia com Carlos Drummond de Andrade e Fernando Pessoa. Fernando Pessoa com meu avô lia Pessoa comigo, garotinho. Já era uma missão de colocar a literatura portuguesa. E era quem que te comovia mais, Caeiros ou Álvaro de Campos? Álvaro de Campos, com certeza, indiscutível. Uhum. E então, Drummond não tem discussão. Drummond do Claro Enigma eu acho o melhor, porque o Drummond é inteiro bom, inclusive o Drummond que vem um pouco depois, que muita gente fala, o Drummond do Boitempo, não sei o quê. Eu gosto muito do Drummond inteiro. Mas no Claro Enigma, eu acho que o projeto literário do Drummond atinge o ponto que para mim é ideal. Que ele produz uma poesia que é profundamente crítica, e ela não é uma poesia fácil. E isso eu quero explicar bem. Não é que eu acho que as pessoas precisam escrever difícil, mas eu acho que, especialmente na poesia, você precisa criar um lugar literário em que o leitor queira entrar, entendeu? Em que o leitor... Na poesia, e isso é minha ideia, e eu respeito todas as outras, porque muita gente hoje que está escrevendo poesia não acha isso. Mas eu acho que a poesia tem que ser um mundo meio à parte, a partir da linguagem. A parte, não é que ele não dialogue com o mundo em que nós estamos. O Claro Enigma é um livro profundamente crítico ao momento em que ele foi publicado. Mas, inclusive, para essa poesia não virar uma coisa instagramável, não tinha isso na época do Drummond, mas hoje tem, ela precisa ter uma linguagem mais própria, entendeu? Então, esse é o meu grande poeta, é o Drummond. O Fernando Pessoa, claro. Puxa, esses dois. Em língua portuguesa, esses dois. Porque estão lá atrás. Esses dois vêm de trás. Assim, eu não me lembro da primeira vez que eu li Drummond. Que eu li Pessoa, eu lembro. Foi na casa do meu avô. Eu devia ter uns, 10, 11 anos. Drummond, não me lembro. Mas é assim, uma coisa que está lá. Eu me lembro nas entrevistas, Rogério, do seu entusiasmo com o Maílson. Uhum. O Maílson foi um cara que ficou para você? Maílson, para mim, cara, aquele jabuti que o Maílson ganhou sem editora, né? Quer dizer, o livro do Maílson ganhou um prêmio. O Maílson não é um cara que circula aqui no eixo Rio-São Paulo, vamos dizer assim. Você olha os créditos do livro, tem lá, diagramação, Maílson, revisão, Maílson, capa, Maílson. Porra, eu falei, eu fiquei muito entusiasmado com aquilo, porque eu entendi que era um movimento do escritor fazendo por si mesmo. Quer dizer, se ele estava num espaço em que aquele livro não poderia ser publicado por uma editora, se ele não participava de um determinado círculo, então ele ia fazer por si mesmo. E escreveu o livro no Jabuti. E ganhou o Jabuti. Eu achei demais isso. Então, o Maílson, sim. Maílson, com certeza. Aí essas poetas mais recentes. A Eurídice, a Hilda, quem mais? O Paulo Henriques Brito. Vamos falar um pouco dos vivos. Eu gosto muito dos poemas do Paulo Henriques Brito. Puxa, assim, de primeira, esses são os que me vêm à mente. E aí o livro Desoras é assim. Desoras é uma palavra que se presta a algumas interpretações, mas rigorosamente ela significa, vamos dizer assim, fora de hora, mas literalmente de madrugada. Alguma coisa assim. Que tem a ver porque eu estava trabalhando... Nesse sentido, você não
não se refere ao atraso, ao Não, mas livro fora de hora, como se o poeta estivesse atrasado. mas é também. É. E aí depois tem um livro do Rilke, que foi outro poeta que eu aprendi a ler também já velho, que se chama O Livro de Horas. Livro de Horas eram livros devocionais da Idade Média. Esse livro ele pode se prestar a muitas interpretações, mas de livro devocional ele não tem nada. Não. Então, eu também achei que o trocadilho funcionava. Assim, seria o inverso de um livro devocional. E aí bolei o título. Se como a coisa está evoluindo para uma conversa, eu estou esquecendo um pouco do meu roteiro aqui, Bora. porque está me suscitando algumas questões, né? A poesia, para mim, não é uma coisa fácil. Eu tenho um pouco de dificuldade de entender uma pessoa que mergulhe no universo poético sem uma certa ajuda, sem uma certa mediação. Por exemplo, eu tive em casa alguém que leu os primeiros poemas para mim e decifrou aqueles poemas comigo. Me explicou o que era poesia, o que eram versos, me mostrou o que era métrica, o que era ritmo, os tipos de versos que existiam, e me deu os primeiros poetas para ler. Você nesse terreno foi autodidata ou você teve alguém que te ajudou? Eu tive o meu vô que leu poesia para mim, mas ele não explicou. Ele me colocou, me jogou na água, né? Falou, ó, essa piscina se chama poesia, entra. Então teve essa primeira figura. Depois eu tive uma sequência de bons professores, especialmente no colegial, chamado atualmente de ensino médio, eu tive uma sequência de professores muito bons. E devo a eles. E na universidade também. Agora, eu nunca senti que alguns desses professores, nenhum deles, me pegou na mão, assim, de uma maneira tão sistemática como você está falando. Eu nunca tinha pensado nisso, mas curiosamente, acho que todos esses professores fizeram um pouco o que o meu vô fez. Assim, mais leia a poesia do que vamos teorizar a respeito dela. Aí na universidade, e você conhece bem o esquema da USP, a USP não é conhecida pelo seu didatismo, né? Ela é conhecida pelo seu... Estão aqui os livros, lê, pesquisa e a gente conversa na próxima aula. Então... Que de alguma maneira manteve o ritmo anterior. Exatamente. E isso foi muito bom. Alguns professores que eu tive, Alfredo Bose, ele foi muito importante. A própria Marlise. O Alcides Vilaça. O Alcides, o Hansen. Estou falando do pessoal da literatura brasileira e portuguesa. Na pós. Eu tive uma professora que na pós, a gente leu o Fernando Pessoa inteiro, tudo. Ela pegou uma edição do Pessoa e falou assim, vamos ler tudo. Em um semestre a gente leu todo o Caeiro, todo... Álvaro de Campos, os três, Álvaro de Campos Ricardo... e Ricardo Reis. A gente leu tudo e aí a gente foi meio que comentando poema por poema. Foi a Paula Poma. Eu tive muitos professores... A Marisa Lajolo. Eu tive... As aulas da Marisa Lajolo que eu tive foram, assim, formadoras. Agora, para escrever poesia não tem aula. Assim, eu preciso falar, vai parecer, mas na UBE, quando eu comecei a conversar com as pessoas que estavam escrevendo, isso me provocou muito. Falei, eu preciso escrever, eu quero entrar nessa turma que escreve poesia. Então, se fala muito isso nos manuais, né? Os grupos literários, eles são importantes porque o diálogo... A gente precisa estar com a nossa turma. Exato. E eu nunca tinha tido essa turma. Eu tinha tido muitas salas dos professores. Mas, assim, diálogo com os escritores, como a gente
tem tido, e o BEcast é mais uma forma disso, aí foi assim, tanto que o Livro das Horas foi todo escrito, a concepção veio de 2011, tava lá longe, mas assim, o livro, propriamente dito, foi escrito em 2021, 22, alguma coisa assim. Eu vou te pedir licença, eu quero ler um poema seu e depois eu quero fazer uma pergunta em cima dele, tá bom? Tá bom. Então, eu estou no caderno Memória e você abre o caderno Memória com... Eu não sou muito bom leitor de poesia, mas eu vou tentar ler de uma maneira decente. Tá. Queixas ancestrais aquém do lapso. A repetição exígua, pulsante de mortificações, asa quebrada num abrigo duvidoso abismal, auspício de morte, o algoz de mãos macias. Medo, ainda antes dos eventos, medo madrugada, medo estômago, medo caligem, medo firmamento, enterra, mais memória, verdade do céu e cancros, e álcoois, e fumos, e naus, refletida no rio. E aí eu faço a pergunta. Memória para você tem a ver com mortificações, medo? É assim triste mesmo? Ou foi só o poeta falando? É assim. Depois de muitos anos de terapia, psicoterapia, psicólogos e outros, sempre pinta na terapia aquele momento assim, qual é a sua primeira lembrança? E quando se faz essa pergunta, se espera a narrativa de um episódio. Olha, minha primeira lembrança foi quando eu caí no chão, quando eu andei com meu pai, balanço, sei lá, alguma memória. Eu não tenho nenhuma memória episódica. A primeira memória que eu tenho é uma memória de uma sensação. E essa sensação é o medo. Então, esse poema... Não foi o vaso de pitombas, né? Foi o medo. Não foi o vaso de pitombas. Para entender essa fala, precisa assistir a entrevista. Quem foi que falou do vaso? Foi o Chico Sá, né? Que falou do vaso de pitombas. Não foi. A primeira lembrança que eu tinha era a lembrança de uma sensação. A sensação do medo. Então, quando eu fiz esse... Ainda bem que você comentou um poema que eu me lembro do momento que você sentiu quando você escreveu. Exatamente. Foi essa... Então, porque esse poema, eu acho que ele, além de ser muito bom, obrigado. Né, ele mostra muito, ele te desnuda um pouco. Sem dúvida. Né? A primeira memória é a memória do medo. É isso. Basicamente, é isso que está aí. E a última estrofe é como lidar com o medo, que foi, no meu caso, a vida boêmia, assim, aquele garoto introspectivo, muito franzino que eu fui, muito bundão, vamos falar assim. E ao mesmo tempo quase te destruiu. Exatamente. Então, aquele menininho tímido, que preferia escrever a jogar bola, eu tinha medo de judô, medo de... Sabe essas coisas que os garotos fazem? Judô, karatê, não sei o quê. Eu não fiz nada. Fugia das aulas de educação física e sempre fui me afastando desse mundo, sei lá, do esporte, não sei o quê. O contato físico, eu era apavorado de tomar porrada, a ideia de tomar porrada, sabe assim? Que faz parte do mundo dos meninos, daquela masculinidade, da porrada, chuta, o futebol, né? Rasteira, não sei o quê. Eu sempre fugi disso. Quando que isso acabou? Acabou quando a vida boêmia entrou na minha vida, aí eu fiquei corajoso. Arrumei briga e tal. Então... É isso aí. Que legal. Rogério, você me fez essa pergunta recentemente, né? Quando você me entrevistou. Né? Você já trabalhou, já participou também como... você já participou também como jurado do Jabuti, creio que Prêmio São Paulo também, analisa textos do PROAC.
Como é para você a relação com a leitura e o tempo neste trabalho? Muito Tem difícil. truque? Não tem truque. Bom, tem método, não tem truque. A relação é muito difícil. Se dependesse de mim, eu lia todos os livros integralmente. Isso é impossível, a gente falou isso. Você falou isso. Sim, às vezes você tem 1 mês e meio, 2 meses para 200 romances, 300 romances. É impossível ler 300 romances. Assim, talvez até seja possível se você acordar, ler romance o dia inteiro e dormir. É impossível, não tem como, não tem como. Então, quando foi o Jabuti lá de 2016, tinha uma facilidade no Jabuti que eu peguei conto e crônica. Então, a amostragem acaba sendo mais fácil nesses dois gêneros. Um pouco do romance, fica mais fácil. Fica um pouco mais fácil. Mas aí, assim, primeiro, é por amostragem, uma leitura... O Chico Sá falou aqui, né? O começo do livro tem que ser bom, né? Aí você dá a chance pro livro e tal. Mas aí eu tive uma sorte, Ricardo, quando eu fui jurado nesses prêmios, que foi a sala de aula. Ter sido professor por 30 anos, quase, 28, me ajudou. Eu rapidamente criei um método que não tem nada de secreto. Ler as primeiras 10 páginas, 15 páginas, isso varia um pouco do gênero, do tipo do concurso e tal. No PROAC também tem uma coisa mais fácil, porque não necessariamente se manda o livro inteiro, se manda uma amostra. E essa amostra tem um número de páginas, tipo 20, 10 alguma coisa, 15, 10. Então aí dá para ler tudo. Mas assim, eu tenho um critério que é o pai de todos os outros, que é o critério formal. O sujeito tem que escrever... Tem que saber escrever. Tem que saber escrever. E quando eu digo saber escrever, não é que tem um conceito fechado de saber escrever dentro da minha cabeça. Existem muitas formas de saber escrever bem. Graciliano é o homem da brevidade, é o sucinto, que diz muito com pouco. Guimarães é o homem dos excessos, é o homem de um texto rocambólico. Rocambólico não é a palavra, mas de um texto... Um texto mais espraiado. Espraiado. São 2 métodos. Então, o segredo, isso eu aprendi com a Marlise, minha orientadora, em que medida a proposta formal do autor responde à sua proposta de conteúdo, sei lá, né? Porque é muito legal você dizer isso na sala de aula, mas na hora que você vai julgar, não é tão fácil assim. Então eu tive que estabelecer esse critério dentro de mim, e falei assim, meu critério fundamental é o texto. E tô em paz com isso, sabe, Ricardo? Porque qualquer concurso sério tem 4, 5, 6 jurados. E outros critérios que não o meu, certamente vão entrar na jogada. Tem gente que vai dar importância para outras coisas. Então, na média acaba dando certo. Na média acaba dando certo. Nem sempre o resultado dá o prêmio para quem eu quero, mas já aconteceu do resultado dar o prêmio exatamente para quem eu achava que tinha que ganhar. Então, eu assim, fiquei com essa clareza, sabe? Assim, pra Fica mim, tranquilo como membro de um júri. Exato. O critério para mim é texto. O resto tem que derivar da proposta formal. Maravilha. Essa é a minha... Maravilha. Falemos um pouco de UBE. Vamos. Né? Eu acho que isso é legal. Como tem sido para você ser secretário da UBE? Primeiro eu vou falar pessoalmente. Secretário-geral da UBE. Pessoalmente, como eu disse agora há pouco a propósito do livro, foi a melhor coisa que me aconteceu. Porque assim, eu já te falei isso 1000 vezes, eu te mando mensagens emocionadas no final do ano agradecendo a você. Obrigado por ter me apresentado à minha turma. Então assim, eu sempre me senti deslocado, peixe fora d'água, fiz muitos amigos ao longo da vida, quando eu trabalhei com música, com canção popular, né, que eu trabalhei com banda de rock, fiz muitos amigos na sala de aula e tal, mas a minha turma são os escritores. Então, do ponto de vista pessoal, eu tô circulando com as pessoas, eu dialogo com as pessoas que eu quero dialogar, eu
Aqui, quando a gente grava o podcast, a gente fala de literatura o dia inteiro. Me abriu a cabeça, pessoalmente, profissionalmente, a UBE me abriu caminhos. Então, isso é maravilhoso. Então, pessoalmente, é só coisa boa. A UBE... E aí entra não é profissionalmente, né? Mas assim, entra a UBE como projeto. Eu tenho para mim que lá atrás, quando se pensou em criar uma instituição ou uma entidade para escritores que não fosse a Academia Brasileira, Paulista, Carioca ou qualquer academia de letras, quer dizer, aqueles escritores que pensaram num projeto de criar uma instituição de escritores que não fosse uma academia, porque a academia tinha aquele peso que o modernismo quis afastar. Que não fosse baseado na produção literária do cara premiado. Exato. Quando se pensou numa instituição para escritores, numa instituição aberta para escritores, aí tem todas aquelas histórias, né? Que o Mário de Andrade teria dado essa ideia, depois tem o famoso congresso em que o Graciliano estava defendendo o grupo do Jorge, com diferenças com outro grupo, brigaram e tal. Mas por trás de todo aquele momento, a partir da década de 30, né? Até 45, quando se funda aquilo que viria a ser a UBE, que era a Associação Brasileira de Escritores, a ABDE, e outras menores, variáveis, uma em São Paulo, outra no Rio, tal, aquelas variações todas, havia um projeto, cara, um projeto que funciona para mim, que é um projeto de, olha, nós não somos uma academia, nós somos uma entidade de escritores, aberta a quaisquer escritores, e que quer pensar, primeiro, a profissão de ser escritor, o ofício de ser escritor. Fala profissão, parece que a gente é um sindicato. E a gente não é exatamente um sindicato, embora haja uma memória disso dentro da UBE. Sim. Na defesa do direito autoral, por exemplo, e tal. Quer dizer, uma entidade de classe. Na briga pela classe. Na briga pela classe. Então, assim, as coisas... Tudo que eu disse que a UBE me deu do ponto de vista pessoal, ela me deu porque esse projeto continua vivo. Então, participar desse projeto para que, primeiro, a gente consiga mais escritores, né? Você mesmo disse na sua entrevista, a gente conquistou muita coisa nos últimos 6 anos, mas uma coisa que a gente precisa conquistar é abrigar mais gente sob o nosso teto de UBE, para que a categoria dos escritores se afirme como uma categoria importante no Brasil, que ela é, né, Ricardo? Assim, não existe não dá para pensar em intelectualidade no Brasil desde o século 17, 18, sem pensar nos escritores. No romantismo, o projeto de Brasil, com todos os problemas que ele tinha, passava pela literatura. Os modernistas, né, em todas as suas gerações. Passou principalmente por isso, com todas as contradições. Não é que a gente idealiza o projeto romântico ou algum projeto modernista, mas assim, pensar o Brasil com todos os problemas que isso tem, com todas as contradições que isso implica, tem a ver com a categoria dos escritores. Então, para mim é muito simples. Se a UBE funcionou para mim, no sentido de me dar, de me orientar. Onde que eu tô? Eu tô aqui. A minha turma é essa aqui. Ela pode e deve funcionar para os outros escritores. Então, assim... Até porque a gente não é diferente de ninguém, né? A gente não é diferente de ninguém. E eu quero conhecer, assim, pessoalmente falando, a gente ainda há de chegar num momento dentro da UBE em que a gente vai ter um grande congresso de escritores, né? Como foi o congresso de 45, como foi o congresso de 85, a gente vai conseguir. Talvez menos rápido do que a gente queira, do que a gente quer. Mas a gente vai conseguir fazer Talvez porque a gente queira muito. Queira muito. Fazer um congresso de escritores porque o momento da literatura, presente da literatura brasileira, é um momento de muita pluralidade, é um momento muito múltiplo. Você pega a história da literatura brasileira, muitas vezes os projetos fecharam a literatura brasileira em um projeto só.
Hoje não dá para falar disso. Tem muitos projetos. Tem a literatura de autoria feminina, a literatura negra, a literatura indígena, a literatura LGBTQIA+. Todas essas vozes que estão falando na literatura brasileira podem ser mais fortes se juntarem. E eu não vejo outra entidade que não a UBE. As academias não vão abrigar essa multiplicidade, porque está na própria natureza da academia não abrigar. Até porque a academia, eu não sei se você concorda comigo, mas até porque, pela sua natureza, as academias têm uma certa arrogância. Exato, são fechadas. Tem uma ideia de seleção e tal. Vamos ser justos, né, Ricardo? A Academia Brasileira de Letras tem feito um gesto de tentar se renovar. Tá lá o Gilberto Gil, tá lá o Ailton Krenak. As mulheres que entraram. As mulheres que entraram. Então, a Fernanda Montenegro. Então, assim, há um gesto na academia no sentido de renovação. Façamos essa justiça. Mas a academia sempre vai ter lá o número fechado de mortais e não sei o quê. Ela tem aquela aura e tal. A gente não tem. Entendeu? A UBE é para todo e qualquer escritor, né? Que, claro, queira aderir a um projeto coletivo de escritor. A gente sempre fala isso, né? Quer dizer, fascismo não vai caber na UBE, sinto muito. O UBE não vai abrigar um escritor fascista. Mas, assim, ela é muito... Até porque a UBE tem como princípio defender liberdades democráticas, o fascismo não. O fascismo não. E a UBE tem como princípio defender a vida, e o fascismo não. É o contrário disso. Ele é o inverso disso. Né? Então, mas tirando isso, nós temos um ponto comum com muitos incontáveis escritores no Brasil. Uhum. Então, eu me sinto muito feliz de participar desse projeto. No cotidiano, a gente tem enfrentado desafios. Aborrecimentos. Agora, eu sabe, Ricardo, muito sinceramente aqui, eu não conheço nenhum espaço humano em que não haja dificuldades, aborrecimentos, etc e tal. Se a gente olhar para a UBE, o que ela tem hoje, 6 prêmios. Então a gente tem o prêmio de poesia, conto, crônica, infantil, São 7, para criança, juvenil, que é para jovem, Vladimir Herzog. Esqueci de algum que nós criamos? Não. E o Juca Pato. Então são 7. São 7. Quando a gente pegou a diretoria, era um. Que era o Juca Pato. E se olhar só pro Juca Pato, quando a gente pegou, ele era um prêmio apagadinho. E um prêmio predominantemente masculino. Exato. Nós conseguimos premiar mulheres e negros. Indígena. E uma trans. E uma trans. Que é a Laerte. Então, assim, a gente contemplou no Juca Pato essa multiplicidade da qual eu estava falando. E, mais recentemente, nos últimos 2 anos, o Juca Pato conseguiu uma projeção que ele não tinha desde a década de 90. Pelo caminho da Flitabira, né? Quer dizer, que se encontrou ali, teve um casamento na Flitabira do Juca Pato que estava precisando ganhar projeção. A gente conseguiu levar o Juca Pato para um evento de escritores. Exato, para um evento de escritores, amplo, né? Não é um eventinho fechado. E não é um evento de editoras, é um evento de escritores, né? Voltado para os escritores. O foco são os escritores, fazem a mediação das mesas, participam das né? E sem ser o que o Juca Pato já foi, um evento patrocinado por um jornal. Exato. Ele agora está em um evento de escritores. Exato. Né? Exato. Então, assim, eu acho que ele finalmente encontrou a sua casa. Exato. Esse saldo é muito positivo. Outro saldo muito positivo, a antologia de contos chineses e brasileiros. Assim, tem uma missão dentro da UBE. Qual é? Levar a literatura brasileira, consolidar a literatura brasileira como uma literatura de quilate internacional. Então, pronto. Teve essa iniciativa, antologia de contos chineses e brasileiros publicados em mandarim, né? Mandarim e língua portuguesa no Brasil e na China. Então tá aí, a UBE abriu uma frente naquele que é o maior mercado de literatura do mundo. Se não é o maior, é um dos maiores.
Vem aí outros internacionais. Você assinou ontem com a Palestina. Com a Palestina. Né? Que é um outro sinal muito positivo da OBE. Ela é uma entidade de classe, de escritores, que defende os interesses dos escritores, mas ela é uma entidade política. Ela não é uma entidade partidária, mas ela é uma entidade de interferência e atuação e militância política. Isso foi outra coisa que a OBE me deu, que para mim é uma delícia, sabe? Assim, eu me sinto participando de um espaço de militância, que não é partido político, o que eu acho melhor ainda. Muito melhor. Que mais a gente fez? A gente fez mais coisas. As contas da UBE estão sanadas, entendeu? A UBE tá com as contas, não estamos ricos, mas estamos pagando conta, conseguimos fazer o UBEcast, outras iniciativas. Porra, então assim... E continuamos sonhando. Continuamos sonhando. Então assim... eu acho que... A única dúvida que eu tenho, Rogério, eu não sei se você tem, é uma coisa que me inquieta, que eu queria ver a tua opinião com respeito disso, é o seguinte. A gente precisa atrair sócio. Será que ser sócio de uma entidade como a nossa saiu de moda? Essa é a pergunta que em alguma medida traça o futuro da UBE, na minha leitura. Entidades de classe... Então, acho que um historiador responderia sim, de primeira, a sua pergunta. Entidades de classe, em alguma medida, perderam força, né? Quer dizer, o neoliberalismo globalizado enfraqueceu entidades de classe... Era inclusive, estratégia deles. Exato. E enfraqueceu entidades de classe como a nossa. Aí a gente fica se perguntando, é uma pergunta que a gente sempre se faz, por que um jovem escritor estreante que pode publicar um e-book em uma plataforma que teoricamente vai espalhar o livro dele aí pelo mundo, por que ele se associaria ao UBE? Então assim, tem um ambiente externo à UBE que é um ambiente muito individualista. O mundo ficou mais individualista. Por incrível que pareça. Quando eu tinha 18 anos, eu falava, é impossível que uma geração seja mais individualista que a minha. Piorou, tá mais individualista e não é de uma geração, a cada dia que passa. São as gerações, as tecnologias e tal. Por outro lado, eu não tenho dúvida, Ricardo, que muito desses adoecimentos pessoais das pessoas, assim, sabe? Esse monte de depressões e síndromes. A questão da saúde mental revela uma coisa que a UBE tem para oferecer, e aí, assim, é só as pessoas virem, que é o isolamento das pessoas na sua casa, no seu celular. Quer dizer, você vai criando uma cápsula nas pessoas que é quase impossível que elas não adoeçam. Por quê? Porque muito da saúde mental vem disso que está acontecendo aqui. Trocar ideias com as pessoas, lidar com as contradições, lidar com os seus próprios caprichos, né? Quantas vezes a gente tem que se contrariar no universo das negociações da diretoria, da UBE e com os escritores que estão ao redor e tal. Então, assim, eu não tenho dúvida de que instituições como a UBE, e a UBE é muito boa nisso, tem um papel no mundo presente, que é o papel de ser exatamente o espaço do qual as pessoas estão precisando, onde elas possam trocar coisas. Cara, por que tem tanto clube de leitura? Eu fiquei me perguntando isso, Ricardo. Sabe assim, só eu fui convidado para mediar 3 clubes de leitura nos últimos 6 meses. Por que as pessoas querem se encontrar para comentar os livros? Eu não posso acreditar que seja só por causa dos livros. É porque as pessoas estão demandando espaços de trocas afetivas por meio de um objeto que propicia isso, que é o livro. Então,
A UBE é o espaço para o escritor fazer isso. Você vem... De alguma maneira, as pessoas estão precisando conversar sem Exatamente. pagar o analista. Pronto. Então, assim, simplificou e é o que eu quero dizer. Entendeu? As pessoas querem trocar ideias a respeito de algo comum que elas têm e, sobretudo, isso precisa envolver afeto. Se não envolver afeto, não vai funcionar. Assim, eu preciso discutir com você os livros que você está lendo, os livros que eu estou lendo. E a UBE é isso, ou pelo menos para muita gente que não tá na UBE, ela pode ser isso. Eu preciso dar a minha opinião e ouvir outras. E ouvir outras. E então, se por um lado, sim, o mundo está muito mais individualista e, portanto, instituições como a UBE encolheram, vamos arredondar aí, nos últimos 40, 30 anos, por outro lado, eu não vejo entidades com um potencial maior como a nossa tem, para dar conta de demandas muito presentes. De saúde mental, por exemplo. Claro, vamos separar as coisas. A UBE não é uma entidade de saúde mental. Não. Claro, ela é uma entidade de escritores. Mas você está procurando gente para trocar ideias sobre os livros? Vem aí. Aparece aí, se associe. Tamo junto. A gente tem uma dificuldade que a gente ainda não conseguiu resolver, mas vamos resolver, que é a da sede, que pode potencializar esses encontros. Agora, também é uma coisa, né, Ricardo? A gente faz um monte de eventos, as pessoas podem aparecer, falar para os associados. A gente mandou um e-mail para os associados dizendo, olha, a gente quer entrevistar vocês neste podcast. Tivemos até agora uma pessoa que nos procurou. Eu vou intensificar essa procura, a gente vai fazer isso na rede social. Mas assim, eu quero ouvir o associado da UBE. Todos nós da UBE queremos que o associado ou aquele que pretenda se associar, participem do UBEcast. Vem aqui. Podem ser entrevistadas. Eu acho que isso é muito legal. Exato. Podem mostrar sua obra, podem falar sobre seus livros, podem divulgar o seu trabalho. Eu acho que isso é uma oportunidade que não pode ser perdida. Exato. E é uma oportunidade tanto do ponto de vista, vamos dizer assim, mercadológico, e aí a gente trabalha numa chave próxima dessa, das coisas, do individualismo. Mas para mim, sobretudo, é uma oportunidade de dizer, então você é o sujeito tal, que é o associado de número tal, vem aqui, fala de você. O que me interessa são as pessoas, Ricardo. É um pouco, Rogério, até voltando um pouco no que você já disse, é um pouco ter em mente o que significou para você o contato com o escritor. Exato. Isso. Os escritores perceberem que é muito importante que eles tenham contato com outros escritores. Exato. Que eles precisam procurar a turma deles. Exato. Inclusive para aquilo que é do seu interesse mais pessoal, que é a sua obra. Eu, assim, repito, não haveria esse meu último livro, não que ele seja nenhuma maravilha e tal, mas assim, eu gosto muito do meu último livro. Esse livro não... Recebeu um elogio do Walter Hugo Maia. Recebeu. Eu fiquei feliz. Se não houvesse o BE, se não tivesse todo aquele diálogo que a gente teve ao longo da pandemia entre nós da diretoria, quer dizer, então assim, o contato com outro escritor aprimora a obra do escritor. Eu não tenho dúvida disso. Esse é o arroz com feijão da UBE, né? Junto com outras coisas que são igualmente importantes. A militância pelos direitos autorais, propriamente ditos, a militância política no sentido amplo, não no sentido político partidário, a militância pelas liberdades, premiar no Juca Pato gente que tem um histórico de defesa da democracia. Porra, essas coisas... Cara, os grupos literários do passado revelam que essas coisas são importantes na construção da obra do escritor. Legal, Rogério, nós estamos chegando, até já passamos um pouco do nosso tempo. Eu quero só fazer um ping-pong com você para a gente terminar, tá bom? Tá bom. E aí pai e pum, tá? Pai e bola, como se diz, né? Clarice ou Lígia? Clarice. Drummond ou João Cabral? Drummond. Machado ou Rosa? Puta, aí é foda. Machado. Rubem Braga ou Lima Barreto? Lima Barreto. Essa de Queiroz ou Camilo Castelo Branco? Eita. Camilo Castelo Branco. Antônio Lobo Antunes ou Saramago? Saramago. MPB ou rock? Rock.
Beatles ou Pink Floyd? Beatles, com certeza. Van Gogh ou Gauguin? Van Gogh, com certeza. Paris ou Londres? Londres. Lisboa ou Madrid? Lisboa, com certeza. Pô, que é isso? Prosa ou poesia? Prosa poética. Gente, com isso a gente encerra a entrevista com o Rogério. Essa edição teve a produção e edição e efeitos de Vinícius e Rodrigo Costas. Esse roteiro normalmente costuma ser do Rogério Duarte, mas hoje não foi. Quem fez a bagunça aqui fui eu. Lembrando a todos que a UBE é a Casa do Escritor Brasileiro e que a gente deseja muito, de coração, que você, escritor, se associe. E que vem aqui. É ube.org.br/associe. A gente vai receber vocês para serem entrevistados, se vocês assim o desejarem. Tem mais não, como diz o Rogério. Um abraço. Um abraço.